Você já teve a sensação de que sua vida está em um eterno ciclo de repetições? Que, por mais que os dias passem, nada parece realmente mudar. Talvez você acorde todas as manhãs com o desejo de fazer diferente, de sair dessa inércia, de viver com mais propósito. Mas então, a rotina, as preocupações e as distrações do mundo tomam conta. As horas se esvaem e, quando percebe, você está no mesmo lugar. A verdade é que a mudança que tanto buscamos não acontece de uma vez. Não é um grande evento que transforma tudo de um dia para o outro. Não depende da sorte, de circunstâncias externas ou de um golpe de destino. A mudança real começa de forma silenciosa, discreta, dentro de nós. Ela acontece no momento em que tomamos consciência de que nosso poder não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas sim em decidir como vamos responder. Os antigos estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que a chave para uma vida melhor não estava nas riquezas, no reconhecimento ou em algum tipo de recompensa externa. Para Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a verdadeira transformação começava na mente, no modo como lidamos com o tempo, com os desafios, com as emoções. O que separa uma vida de sofrimento de uma vida de crescimento não é o que nos acontece, mas sim a forma como interpretamos os eventos e as atitudes que escolhemos tomar diante deles. Pense nisso. Quantas vezes você esperou por uma grande mudança? Quantas vezes adiou decisões importantes porque achou que ainda não era o momento certo? Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando as coisas estiverem mais calmas. Mas os estoicos nos ensinam que o único tempo que realmente temos é o agora. O passado já se foi, e o futuro é incerto. A vida está acontecendo neste exato momento, e se você deseja que algo mude, precisa agir agora. O primeiro passo para a transformação não é esperar, mas sim ajustar sua mentalidade. É entender que não são as circunstâncias que moldam sua vida, mas sim as escolhas que você faz diante delas. Cada pequena ação, cada decisão consciente, cada esforço para agir de acordo com seus princípios, tudo isso cria um movimento que, com o tempo, gera uma mudança verdadeira e duradoura. Você quer ver sua vida mudar? Então comece agora. Não espere por uma oportunidade perfeita, pois ela pode nunca chegar. Faça isso. Dê o primeiro passo. Adote essa nova perspectiva. E observe como, pouco a pouco, tudo começa a se transformar. Hoje, vamos explorar os princípios estoicos que podem iniciar essa mudança na sua vida. Vamos falar sobre práticas que, se aplicadas no seu dia a dia, podem mudar sua forma de pensar, agir e sentir. Práticas que os maiores sábios da antiguidade usaram para enfrentar desafios, superar adversidades e encontrar paz mesmo em meio ao caos. Se você sente que está pronto para dar esse primeiro passo e começar a enxergar o mundo com outros olhos, então continue comigo. O caminho começa aqui. Aceite o que você não pode controlar. Grande parte do sofrimento humano vem da tentativa incessante de controlar o incontrolável. Vivemos nos debatendo contra a realidade, como um náufrago lutando contra a correnteza, ignorando que a resistência só nos exaure, enquanto a aceitação nos permite flutuar. O estoicismo nos ensina que há uma linha invisível que separa o que está sob nosso domínio do que nunca estará. E é justamente nessa compreensão que reside a chave para a verdadeira paz interior. O tempo que passamos tentando modificar os outros, mudar o passado, prever o futuro ou evitar todas as incertezas da vida é tempo perdido. Não importa o quanto você queira, você não pode forçar alguém a pensar como você, não pode apagar um erro já cometido, nem controlar cada detalhe do amanhã. No entanto, pode decidir como reagirá a tudo isso. Pode escolher se lamentar ou aprender, se revoltar ou se adaptar. Pode gastar energia resistindo ou usá-la para crescer. A aceitação não é fraqueza, não é passividade. Pelo contrário, é a sabedoria de reconhecer onde se deve atuar e onde se deve soltar. Imagine um marinheiro em alto mar. Ele não pode mudar a direção dos ventos, mas pode ajustar as velas. Se insistir em amaldiçoar a tempestade ou desejar que o oceano fosse diferente, perderá o foco e se tornará vítima da própria teimosia. Mas se compreender que o mar é incontrolável, em vez disso, se concentrar em sua própria habilidade de navegação, terá mais chances de chegar ao seu destino. Assim também é a vida. Existem forças maiores que nós, a passagem do tempo, a impermanência, as decisões alheias, os reveses da sorte. Tudo isso está fora do nosso alcance. Mas o que fazemos com isso, como lidamos com essas forças, está em nossas mãos. A aceitação não significa resignação, significa liberdade.
Você deixa de desperdiçar energia tentando mudar o que não pode ser mudado e foca no que realmente pode transformar. Se o trânsito está parado, você pode se irritar ou usar esse tempo para refletir. Se alguém te trata com grosseria, você pode reagir com raiva ou manter sua serenidade. Se um obstáculo aparece no seu caminho, pode se lamentar ou enxergar uma nova rota. Cada momento da vida nos oferece essa escolha. Os antigos estoicos, como Epicteto e Sêneca, enfatizavam essa distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Epicteto nos lembra que nossa tarefa não é mudar o mundo, mas mudar a nós mesmos. Sêneca nos ensina que, se nos apegarmos a uma visão rígida de como as coisas deveriam ser, sempre seremos reféns da frustração. O sofrimento, muitas vezes, não vem dos fatos em si, mas da resistência que criamos a eles. Queremos que as pessoas sejam diferentes, que o passado não tenha ocorrido da forma que ocorreu, que as circunstâncias sejam mais favoráveis. Mas a realidade nunca se curva aos nossos desejos. Quando aceitamos essa verdade, encontramos paz. Isso não significa que devemos ser indiferentes ou que não podemos agir para melhorar nossa vida. Pelo contrário, aceitação significa lucidez. Em vez de desperdiçar energia tentando mudar o imutável, direcionamos nosso esforço para aquilo que realmente pode ser transformado. Aceitamos o passado, mas aprendemos com ele. Aceitamos o comportamento dos outros, mas escolhemos como reagir. Aceitamos os desafios, mas os encaramos com resiliência. No final, a pergunta essencial não é por que isso aconteceu comigo, mas o que posso fazer com isso. A resposta a essa pergunta define se seremos prisioneiros do acaso ou protagonistas de nossa própria jornada. E tudo começa com a aceitação do que não podemos controlar. Aceite o que você não pode controlar. A essência do sofrimento humano muitas vezes se encontra em nossa constante luta contra aquilo que é incontrolável. Passamos grande parte de nossas vidas tentando moldar o mundo e as situações de acordo com nossas vontades e expectativas, apenas para nos depararmos com a frustração de que, muitas vezes, isso é impossível. A busca incessante por controle é uma das principais causas de nossa angústia e desconforto, criando um ciclo de desespero que nos impede de viver plenamente. A filosofia estoica nos oferece uma solução poderosa para isso: a aceitação do que não podemos controlar. Em nossa vida cotidiana, somos confrontados com uma infinidade de situações que não estão sob nosso domínio. O comportamento das outras pessoas, o curso dos eventos que nos afetam, a evolução do mundo ao nosso redor, tudo isso escapa ao nosso controle direto. No entanto, nossa tendência é querer forçar as coisas a se moldarem conforme nossas expectativas, lutando contra o fluxo natural da vida. Essa resistência nos desgasta, nos leva à exaustão emocional e nos impede de viver em paz com a realidade. A verdadeira transformação começa quando aceitamos a limitação de nosso poder e nos rendemos à sabedoria de saber o que é possível mudar e o que não é. Imagine um rio caudaloso, cheio de rochas e pedras em seu leito. Se um pescador tentar desviar o curso do rio, ele se cansará rapidamente, pois as forças da natureza são muito mais poderosas do que ele. O que ele pode fazer, no entanto, é ajustar sua posição e sua forma de agir em relação ao rio. Em vez de lutar contra a correnteza, ele pode se adaptar, escolher o melhor momento para lançar sua rede e aproveitar as condições que o rio oferece. Isso não significa que ele seja impotente, mas que ele reconhece a força daquilo que não pode ser mudado e age de maneira mais sábia e eficaz. Esse princípio estoico nos ensina que, ao invés de resistir a tudo o que não podemos controlar, podemos direcionar nossa energia para aquilo que está sob nossa influência. Há coisas que não podemos mudar, o que os outros pensam, as decisões que eles tomam, os acidentes ou imprevistos que surgem no caminho. Mas sempre podemos mudar como reagimos a isso. Podemos decidir como nos comportar diante da adversidade, como responder aos desafios que nos são impostos, como escolher a nossa atitude diante do sofrimento. A aceitação é uma forma de libertação, não nos aprisiona, mas nos permite encontrar a paz dentro de nós, independentemente das circunstâncias externas. Aceitar o que não podemos controlar não é ser passivo ou resignado, é ser realista e sábio. Não se trata de entregar-se à inércia, mas de entender que a vida não está sob nosso comando absoluto. Ao nos libertarmos da ilusão de que podemos controlar tudo, passamos a ser mais eficazes em nossas ações e mais tranquilos em nossa mente. Em vez de desperdiçar energia tentando mudar o que é imutável, passamos a concentrar nossos esforços no que realmente importa, o que podemos mudar dentro de nós mesmos. A verdadeira força vem de saber onde concentrar nossas forças.
Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, ensina que devemos aprender a distinguir entre o que está ao nosso alcance e o que está além de nosso controle. Ele nos lembra que, se focarmos apenas no que podemos mudar, nossas próprias atitudes, escolhas e respostas, nos tornaremos mais resilientes e seremos capazes de lidar com qualquer situação com maior serenidade. No entanto, se insistirmos em lutar contra o incontrolável, nos perderemos em um mar de frustração e impotência. A aceitação também envolve a sabedoria de saber lidar com a impermanência. A vida é efêmera, tudo muda a cada instante, e muitos eventos nos escapam ao controle. Em vez de resistir a essas mudanças, podemos abraçá-las, compreendendo que elas fazem parte do fluxo natural da existência. A aceitação nos permite encontrar a beleza na imperfeição, a sabedoria na incerteza e a paz no caos. Não é raro que a vida nos coloque em situações inesperadas, onde nos sentimos vulneráveis e impotentes. Mas, em vez de sucumbir ao desespero ou à revolta, podemos usar essas experiências como oportunidades para o crescimento pessoal. Se alguém nos decepciona, se um plano falha ou se um sonho se desfez, o estoicismo nos ensina a não nos entregarmos ao lamento ou ao ressentimento. Em vez disso, podemos focar em como responder a essas situações da melhor maneira possível, sempre com o espírito de aceitação e sabedoria. Viver dessa forma não significa abandonar a ação ou a ambição. Pelo contrário, significa agir com clareza e discernimento. Ao reconhecermos que existem limitações em nosso controle, nossa energia é melhor direcionada. Podemos buscar mudanças reais em nossas vidas, mas também precisamos aceitar com humildade que o mundo e as outras pessoas seguirão seus próprios caminhos, muitas vezes distantes dos nossos desejos. Assim, quando aceitamos o que não podemos controlar, nos libertamos do peso do sofrimento inútil e começamos a viver de forma mais plena, consciente e tranquila. A vida não é feita apenas de momentos de êxito ou felicidade, ela também é formada por momentos de fracasso, perdas e adversidades. O estoicismo nos ensina a navegar por essas tempestades com dignidade e coragem, sem nos deixarmos arrastar pela revolta ou pela amargura. E tudo começa com a aceitação de que há algo mais forte do que a nossa vontade, o curso natural das coisas. Ao abraçar essa verdade, nossa perspectiva muda completamente. De vítimas das circunstâncias, nos tornamos protagonistas da nossa própria jornada. De reféns daquilo que não podemos mudar, passamos a ser mestres do que está dentro de nosso controle, nossa atitude, nossa mentalidade e nossas ações. E, então, como um rio que se adapta ao leito, encontramos nosso caminho com serenidade, sem resistência e com a confiança de que, em qualquer situação, sempre podemos escolher como reagir. Assuma total responsabilidade pela sua vida. A mudança real começa quando paramos de culpar o mundo e assumimos total responsabilidade por nossas vidas. No momento em que aceitamos que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas, nossos erros e nosso destino, algo poderoso acontece. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos protagonistas de nossa própria história. Não há crescimento verdadeiro sem responsabilidade, pois enquanto terceirizarmos nossos fracassos, estaremos renunciando ao poder de transformá-los em aprendizado e evolução. O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre como escolhemos reagir a isso. Se algo dá errado, a resposta natural de muitos é buscar um culpado, o governo, os pais, a economia, o azar. Mas essa mentalidade apenas nos mantém estagnados, presos em um ciclo de impotência. Quando aceitamos que somos os únicos donos de nossas ações e decisões, a narrativa muda completamente. Em vez de reclamar da tempestade, aprendemos a construir um abrigo. Em vez de lamentar uma oportunidade perdida, buscamos criar novas possibilidades. Imagine um marinheiro em alto mar. Se ele apenas culpar o vento, a maré e as correntes pelo rumo do navio, jamais chegará ao destino desejado. Mas se ele entender que pode ajustar as velas, mudar a rota e se adaptar às circunstâncias, então ele retoma o controle da jornada. A vida funciona da mesma forma. Não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas podemos sempre controlar como agimos diante das situações que surgem. O problema não é o mar revolto, mas a incapacidade de assumir o leme com firmeza. A responsabilidade não é um fardo, mas uma libertação. Quando reconhecemos que cada escolha nossa molda o caminho que trilhamos, percebemos que temos mais poder do que imaginávamos. Se você não está satisfeito com sua vida, pergunte-se: o que posso fazer para mudá-la? Se sua carreira não está onde gostaria, quais passos pode dar para evoluir?
Se seus relacionamentos não são saudáveis, o que você pode fazer para melhorá-los? A resposta está sempre dentro de você, pois ninguém virá salvá-lo ou consertar sua vida por você. Epicteto dizia que as pessoas vivem em sofrimento porque insistem em depositar sua felicidade nas mãos de fatores externos. O verdadeiro estoico compreende que sua paz e seu destino dependem apenas de sua própria conduta e mentalidade. Enquanto esperarmos que o mundo nos dê aquilo que desejamos, permaneceremos frustrados. Mas quando assumimos que tudo o que precisamos para crescer já está dentro de nós, encontramos um poder inabalável. Ser responsável por sua vida significa parar de buscar desculpas e começar a buscar soluções. É fácil dizer que não temos tempo, dinheiro ou oportunidades. Difícil é olhar para dentro e perceber que muitas vezes nos sabotamos com a procrastinação, o medo e a insegurança. Em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte-se o que posso aprender com isso e como posso seguir em frente da melhor maneira possível. Essa mudança de perspectiva é o que diferencia aqueles que vivem presos no passado daqueles que avançam com coragem. Muitos fogem da responsabilidade porque ela exige esforço. Assumir que somos responsáveis por nossas escolhas significa reconhecer que se falhamos, a culpa não é do mundo, mas de nossas decisões. E isso dói. Mas essa mesma dor traz crescimento, pois nos dá a oportunidade de corrigir o rumo e evoluir. A mediocridade se alimenta da culpa externa, enquanto a grandeza se constrói sobre a responsabilidade interna. O estoicismo nos ensina que tudo na vida é uma questão de postura. Podemos nos vitimizar ou podemos nos fortalecer. Podemos reclamar da vida ou podemos transformá-la. A diferença está na coragem de assumir as rédeas da nossa própria existência. O primeiro passo para mudar sua realidade é aceitar que ninguém pode fazer isso por você. Quando você assume total responsabilidade pela sua vida, algo incrível acontece. Você para de esperar que o mundo mude e começa a mudar a si mesmo. E, ao fazer isso, inevitavelmente, tudo ao seu redor começa a mudar também. Pratique a atenção plena no presente. A verdadeira mudança começa quando aprendemos a viver plenamente o presente. No estoicismo, a atenção plena não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática diária de conexão com o agora. A maior parte do sofrimento humano não vem do momento presente, mas das projeções que fazemos sobre o passado e o futuro. Nos torturamos revivendo erros, remoendo dores antigas ou antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Mas a única coisa que realmente possuímos é este exato momento. Sêneca nos alertava sobre a futilidade de nos preocuparmos com aquilo que já passou ou com o que ainda não aconteceu. Sofremos mais na imaginação do que na realidade, dizia ele. De que adianta lamentar o que já foi, se nenhum pensamento pode alterar o passado? De que adianta temer o futuro, se ele ainda não existe? Ao fazer isso, desperdiçamos o único bem verdadeiramente nosso, o presente. Imagine um arqueiro se preparando para lançar uma flecha. Se ele estiver distraído pensando nos tiros que errou anteriormente ou ansioso pelo resultado do próximo disparo, sua mira será prejudicada. Mas se ele focar completamente no momento, no peso do arco, na tensão da corda, no equilíbrio do próprio corpo, então terá a melhor chance de acertar o alvo. A vida funciona da mesma maneira. Quanto mais nos concentramos no agora, melhor podemos agir e reagir às circunstâncias. Estar presente não significa ignorar o passado ou negligenciar o futuro, mas sim evitar que eles nos roubem a clareza do momento. A atenção plena nos dá o poder de realmente viver, em vez de apenas existir. Quantas vezes você esteve com amigos ou familiares, mas sua mente estava em outro lugar? Quantas vezes você comeu uma refeição sem realmente saboreá-la? Quantas vezes começou um dia já preocupado com o que aconteceria na semana seguinte? Essa falta de presença nos rouba a profundidade da experiência e nos impede de encontrar satisfação na simplicidade da vida. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e filósofos estoicos, nos ensinava que devemos realizar cada ação como se fosse a última. Isso não significa viver com desespero, mas com plenitude. Se este fosse seu último dia, como você gostaria de vivê-lo? Distraído, angustiado, perdido em pensamentos inúteis? Ou com presença, atenção e significado? A vida não se resume a grandes momentos ou eventos futuros, ela acontece agora, a cada instante. A prática da atenção plena nos ensina a desacelerar e enxergar a realidade com mais clareza. Quando estamos verdadeiramente presentes, vemos que muitos dos nossos problemas são apenas ruídos mentais, distorções criadas por nossa ansiedade e apego. O agora raramente é insuportável,
O que nos atormenta é a resistência a ele, o desejo de estar em outro lugar, de ser outra pessoa, de controlar o incontrolável. A respiração é um dos maiores aliados na prática do presente. Quando você sente que sua mente está vagando para preocupações inúteis, pare e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Perceba a vida pulsando dentro de você. Esse simples ato é um lembrete de que você está aqui, agora, vivo. A mudança que você busca não está no futuro, nem está presa no passado. Ela começa no instante em que você decide viver com atenção plena. Quando você se concentra no presente, suas ações se tornam mais eficazes, sua mente se torna mais tranquila e sua vida, mais significativa. O presente é tudo o que temos, e quando realmente aprendemos a vivê-lo, tudo começa a mudar. Exercite a disciplina todos os dias. A verdadeira transformação não vem de um único momento de motivação, mas da constância, do esforço diário, da capacidade de agir mesmo quando não sentimos vontade. No estoicismo, a disciplina não é apenas uma ferramenta de autodesenvolvimento, mas um princípio fundamental para viver uma vida plena e virtuosa. Sem disciplina, nos tornamos escravos de impulsos passageiros, reféns de emoções voláteis e vítimas da procrastinação. Com disciplina, moldamos nosso destino com cada pequena ação, dia após dia. Epicteto nos ensina que devemos treinar nossa mente como um atleta treina seu corpo. Um lutador não se prepara para a batalha apenas no dia do combate. Ele se fortalece diariamente, suportando o desconforto dos treinos, aperfeiçoando seus movimentos, refinando sua resistência. Da mesma forma, se queremos ser fortes diante da vida, precisamos treinar nossa disciplina diariamente. Isso significa fazer o que precisa ser feito, independentemente do humor, do cansaço ou das distrações. A disciplina é a ponte entre o que queremos e o que realizamos. Muitos desejam mudar de vida, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da consistência. Queremos um corpo mais saudável, mas cedemos à preguiça. Queremos aprender algo novo, mas deixamos para depois. Queremos nos tornar mais resilientes, mas fugimos do desconforto. A verdade é que a disciplina não exige perfeição, mas sim compromisso. Pequenos atos repetidos ao longo do tempo geram grandes transformações. Sêneca nos ensina que a vida é curta, mas se torna longa o suficiente para quem a utiliza bem. E utilizá-la bem significa não desperdiçar tempo com distrações fúteis, não adiar o que é importante, não viver à mercê do prazer imediato. A disciplina é a arte de renunciar ao que nos enfraquece para abraçar o que nos fortalece. Cada dia é uma oportunidade para agir de acordo com nossos valores e construir a pessoa que queremos ser. O segredo da disciplina não está na força de vontade, mas nos hábitos que cultivamos. Depender apenas da motivação é um erro, pois ela é volátil. Um dia nos sentimos inspirados, no outro, desmotivados. Já a disciplina se sustenta em rituais diários, em compromissos firmes que não dependem do estado emocional. É levantar cedo para trabalhar em um projeto pessoal, mesmo quando o sono chama. É manter o foco no estudo, mesmo quando a mente busca distrações. É seguir a rotina de exercícios, mesmo quando o corpo pede descanso. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, enfrentava batalhas tanto no campo de guerra quanto dentro de si mesmo. Em seu diário, ele escreveu: ao amanhecer, quando tiveres dificuldade em sair da cama, tenha em mente que sua missão é agir como um ser humano. Porque hesitas em fazer o que foste criado para fazer. Essa é a essência da disciplina, agir conforme nosso propósito, sem ceder à preguiça ou ao comodismo. A disciplina não nos torna rígidos, mas nos liberta. Quando treinamos a autodisciplina, ganhamos controle sobre nossas ações e emoções. Em vez de sermos arrastados pelo fluxo caótico da vida, assumimos o comando. Nos tornamos menos impulsivos, mais focados, mais preparados para lidar com desafios. Um estoico disciplinado não reage com desespero às dificuldades, porque já treinou sua mente para resistir. Ele não é escravo de desejos passageiros, pois aprendeu a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo. Se queremos mudar, devemos começar com atos pequenos, mas consistentes. Podemos estabelecer horários fixos para nossas atividades, reduzir distrações, eliminar hábitos nocivos, criar metas realistas, acima de tudo, nos comprometer com a jornada. A mudança não acontece da noite para o dia, mas todo dia é uma oportunidade para nos aproximarmos dela. A disciplina é a semente da transformação. Tudo o que desejamos conquistar começa com a decisão de agir, não uma vez, não quando for conveniente, mas todos os dias.
Treine sua mente para a adversidade. A vida não é um caminho reto e tranquilo. Ela é feita de desafios, de momentos imprevisíveis, de perdas e dificuldades que testam nossa força interior. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da capacidade de enfrentar a adversidade com coragem, sem sermos destruídos por ela. Treinar a mente para a adversidade não significa desejar o sofrimento, mas aprender a usá-lo como um mestre, como um forjador da nossa resiliência. Sêneca dizia que um navio que nunca enfrentou tempestades não pode ser considerado forte. Da mesma forma, um espírito que nunca passou por dificuldades permanece frágil, despreparado para os golpes inevitáveis da existência. Se queremos crescer, devemos nos expor ao desconforto, aprender a suportar o que é difícil e encontrar força onde outros veem apenas fraqueza. A adversidade é o terreno fértil onde plantamos nossa grandeza. Marco Aurélio, imperador estoico, escreveu em suas meditações: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Esse princípio revela uma verdade profunda. As dificuldades não são barreiras, mas oportunidades para desenvolvermos virtudes como paciência, perseverança e coragem. Cada desafio que enfrentamos é uma chance de nos tornarmos melhores, mais fortes, mais sábios. Se rejeitamos a adversidade, rejeitamos também nosso próprio crescimento. Treinar a mente para a adversidade significa mudar nossa relação com o sofrimento. A dor, o fracasso e as frustrações não são inimigos, mas professores. Quando algo dá errado, podemos nos perguntar: o que posso aprender com isso? Em vez de lamentar, podemos observar como reagimos, identificar nossas fraquezas e trabalhar nelas. Um estoico não se entrega ao desespero, ele usa cada experiência como material para sua construção interna. Mas o treinamento para a adversidade não deve começar apenas quando os tempos difíceis chegam. Assim como um guerreiro não espera a guerra para aprender a lutar, devemos nos fortalecer antes das dificuldades surgirem. Podemos nos expor voluntariamente a pequenos desconfortos, como acordar mais cedo do que gostaríamos, resistir a prazeres imediatos, suportar o tédio sem buscar distrações, praticar a paciência em situações irritantes. Essas pequenas adversidades diárias preparam nossa mente para desafios maiores. Epicteto nos lembra que devemos nos preparar para tudo o que a vida possa trazer. Ele dizia: quando algo acontecer, a única coisa que importa é como você reage a isso. Se treinamos nossa mente para resistir às dificuldades menores, estaremos prontos para enfrentar as grandes crises com equilíbrio e sabedoria. Aquele que teme a adversidade vive em constante inquietação. Ele foge dos desafios, se desespera diante dos fracassos e se enfraquece ao menor sinal de dificuldade. Mas aquele que treina sua mente para resistir, que enxerga cada obstáculo como uma lição, torna-se inabalável. Nada pode destruí-lo, porque ele aprendeu a transformar o sofrimento em crescimento. Assim, devemos nos perguntar: estamos realmente preparados para o que a vida pode nos impor? Se a resposta for não, o momento de treinar é agora. A adversidade chegará, mais cedo ou mais tarde. O que fará a diferença não será o que enfrentamos, mas a maneira como escolhemos encarar cada desafio. Que nossa mente seja como uma fortaleza, firme, resistente, inquebrantável. Reduza sua dependência de prazeres externos. Vivemos em uma era de estímulos constantes. Tudo ao nosso redor nos convida ao prazer imediato, redes sociais que oferecem distração, alimentos que nos dão conforto, compras que nos trazem uma felicidade passageira. Mas será que somos realmente livres quando estamos sempre buscando algo externo para nos satisfazer? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira paz vem da autossuficiência, da capacidade de encontrar contentamento dentro de nós mesmos, sem depender do mundo exterior para nos sentirmos bem. Sêneca nos alerta sobre os perigos do prazer descontrolado. Se você quer ser livre, não seja escravo de seus desejos. Muitas vezes, pensamos que estamos no controle de nossas vontades, mas na realidade, são elas que nos controlam. Quando precisamos de uma dose de dopamina para nos sentirmos bem, seja através da comida, da tecnologia ou do consumo, estamos presos a um ciclo de dependência. Quanto mais cedemos, mais fracos nos tornamos, e menos preparados estamos para suportar os momentos difíceis da vida. Reduzir a dependência de prazeres externos não significa rejeitar completamente as coisas boas da vida. O estoicismo não é sobre sofrimento desnecessário, mas sobre liberdade. A questão é: você consegue viver bem sem esses prazeres? Você consegue passar um dia sem redes sociais, sem açúcar, sem entretenimento constante? Ou sente ansiedade, irritação,
um vazio que precisa ser preenchido. Se a resposta for não, então você não está no controle, você está sendo controlado. Marco Aurélio nos ensina que devemos encontrar satisfação na simplicidade. Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua maneira de pensar. Se condicionamos nossa felicidade ao que está fora do nosso alcance, estamos sempre vulneráveis. Mas se cultivamos uma mente forte, independente, que não precisa de prazeres constantes para se sentir bem, então nada pode nos abalar. Os prazeres não são o problema. O problema é a nossa dependência deles. Comer uma boa refeição é agradável, mas comer para fugir do tédio ou da tristeza nos torna prisioneiros desse hábito. Descansar é necessário, mas buscar distrações intermináveis para evitar encarar a realidade nos enfraquece. O verdadeiro desafio é aprender a viver sem precisar dessas muletas. Uma forma prática de reduzir essa dependência é a moderação consciente. Em vez de eliminar completamente os prazeres, tente espaçá-los, reduzi-los, testando sua capacidade de ficar sem eles. Se sente que precisa tomar café todas as manhãs para funcionar, experimente um dia sem ele. Se está acostumado a checar o celular a cada 5 minutos, tente deixá-lo de lado por algumas horas. Você perceberá que aquilo que parecia essencial era apenas um hábito criado pela sua mente. Epicteto nos lembra: nenhuma pessoa é livre se não tem controle sobre si mesma. Se queremos liberdade, devemos nos tornar senhores de nossos impulsos, e não servos deles. A verdadeira força não está em buscar prazeres incessantes, mas em saber que podemos viver bem sem eles. E quando conseguimos isso, tudo começa a mudar. Aprenda a ver os obstáculos como caminho. A vida é imprevisível. Em algum momento, todos nós enfrentamos dificuldades, desafios inesperados, fracassos dolorosos, perdas que nos deixam sem chão. E é nessas horas que muitas pessoas desistem, se revoltam ou se rendem ao desespero. Mas os estoicos nos ensinam um princípio fundamental: o obstáculo não está no caminho, o obstáculo é o caminho. O que parece ser um bloqueio é, na verdade, a estrada que devemos percorrer para evoluir. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que cada desafio, cada fracasso, cada problema pode ser transformado em uma oportunidade de crescimento. Se fugimos das dificuldades, nos tornamos mais fracos, mais inseguros, mais dependentes de uma vida fácil. Mas se as enfrentamos de frente, aprendemos, nos fortalecemos e descobrimos capacidades que nunca imaginamos ter. A maioria das pessoas encara os obstáculos com frustração e resistência. Elas pensam: por que isso está acontecendo comigo? Mas o estoico pergunta: o que eu posso aprender com isso? Em vez de ver um problema como um castigo, ele o vê como um mestre. Se um plano falha, ele busca outro caminho. Se perde algo valioso, ele aprende a viver com menos. Se sofre uma injustiça, ele treina sua resiliência. Cada dificuldade se torna um treinamento para sua mente e espírito. Pense nos grandes exemplos da história. Nelson Mandela passou 27 anos preso, mas usou esse tempo para refinar sua sabedoria e sua liderança. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, mas em vez de se frustrar, ele disse: não falhei 1000 vezes, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Esses homens não viam os obstáculos como barreiras, mas como parte do processo. Isso não significa que devemos gostar da dor ou buscar sofrimento. O estoicismo não é sobre se tornar insensível, mas sobre entender que as dificuldades são inevitáveis e que resistir a elas só nos causa mais sofrimento. Quando aceitamos os desafios como parte natural da vida e decidimos usá-los como ferramentas de crescimento, nos tornamos invencíveis. O segredo para transformar obstáculos em caminho está na mudança de mentalidade. Em vez de perguntar como posso evitar esse problema, pergunte: como posso crescer com isso? Em vez de reclamar do que está fora do seu controle, concentre-se no que você pode fazer. Se algo bloqueia sua rota, encontre uma nova. Se uma porta se fecha, construa outra. Se tudo desmorona, use os escombros para erguer algo novo. Epicteto nos ensina: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. O que você faz diante de um obstáculo define quem você realmente é. Se fugir, permanecerá fraco. Se enfrentar, descobrirá uma força que nunca soube que existia. E quando aprender a enxergar os desafios dessa forma, perceberá que tudo começa a mudar. Não perca tempo com reclamações. Reclamar é um hábito destrutivo. Quando nos queixamos da vida, das pessoas ou das circunstâncias,
estamos desperdiçando nossa energia com algo que não traz nenhuma solução real. O estoicismo nos ensina que a queixa é um veneno para a mente, pois nos coloca no papel de vítimas e nos distancia da única coisa que realmente importa, a ação. Sêneca disse: reclamar é como um homem que se lamenta do vento, mas não ajusta suas velas. Pense nisso. Quando algo dá errado, você pode perder minutos, horas ou até dias reclamando. Mas depois disso, o problema continua lá, inalterado. A reclamação não muda os fatos, ela apenas prolonga sua frustração e o afunda ainda mais na impotência. Enquanto você se queixa, sua mente fica presa no problema, incapaz de buscar soluções. O estoico entende que nem tudo está sob seu controle, mas sabe que sua atitude diante das dificuldades está. Ele não perde tempo murmurando sobre o que já aconteceu, sobre o que é injusto ou sobre o que poderia ter sido diferente. Ele aceita a realidade como ela é e, a partir daí, age da melhor forma possível. Imagine um guerreiro em batalha. Se, ao ser atingido, ele para reclamar da dor, do inimigo ou da sorte, ele já perdeu. Mas se ele aceita a dor, se adapta e segue lutando, ele mantém o controle sobre seu destino. Assim também acontece na vida. Cada minuto gasto reclamando é um minuto perdido, um momento que poderia ter sido usado para aprender, crescer ou agir de forma mais sábia. Epicteto nos alerta: o que te irrita, se for possível, muda. Se não for, muda tua atitude. Isso significa que, diante de qualquer situação desagradável, você tem apenas duas opções inteligentes: ou faz algo para mudar ou aceita e segue em frente. Ficar parado reclamando não resolve nada. Pelo contrário, transforma você em um escravo da sua própria insatisfação. E o pior é que a reclamação se alimenta de si mesma. Quanto mais você se queixa, mais reforça uma mentalidade de impotência e negatividade. O cérebro começa a enxergar apenas os problemas, e a vida se torna um ciclo vicioso de frustração. Mas quando você corta esse hábito e decide focar apenas no que pode ser feito, você recupera sua força. Isso não significa que você deva ignorar injustiças ou aceitar tudo passivamente. Significa que, ao invés de desperdiçar seu tempo com lamúrias, você deve direcionar sua energia para o que realmente importa: soluções, crescimento e ação. Reclamar é um luxo que um estoico não pode se permitir, porque ele sabe que sua vida é curta demais para ser desperdiçada com palavras vazias. Da próxima vez que sentir vontade de reclamar, pare e pergunte a si mesmo: isso resolve alguma coisa? Se a resposta for não, então respire fundo, aceite a realidade e haja. Com o tempo, você perceberá que sua mente se tornará mais forte, mais resiliente e mais focada no que realmente faz a diferença. E quando essa mudança acontece, tudo ao seu redor começa a mudar também. Questione suas próprias emoções antes de agir. As emoções são forças poderosas dentro de nós. Elas surgem espontaneamente, muitas vezes sem aviso, e podem nos levar a tomar decisões impulsivas que mais tarde lamentamos. No entanto, os estoicos nos ensinam que não devemos ser escravos de nossos sentimentos. Em vez disso, devemos questioná-los antes de agir, avaliando se eles nos conduzem à sabedoria ou ao erro. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que a raiva, o medo, a tristeza ou a euforia não vêm dos eventos externos, mas da forma como os interpretamos. Se não temos controle sobre um acontecimento, temos total controle sobre como reagimos a ele. Por isso, antes de permitir que uma emoção nos arraste, devemos parar e analisá-la. Imagine alguém que recebe uma crítica no trabalho. A primeira reação pode ser raiva ou humilhação. Mas, em vez de responder de imediato, o estoico se pergunta: essa crítica é justa? Há algo que posso aprender com isso? Ou estou apenas deixando meu ego ferido assumir o controle? Esse simples momento de reflexão pode evitar um conflito desnecessário e transformar uma experiência negativa em crescimento. As emoções não são inimigas, mas também não são guias infalíveis. O problema surge quando agimos com base nelas sem reflexão. A raiva pode nos levar a dizer algo que machuca, o medo pode nos paralisar diante de uma oportunidade e o desejo pode nos fazer tomar decisões impulsivas das quais nos arrependeremos depois. Por isso, o estoico desenvolve o hábito de questionar suas emoções antes de agir. Sêneca nos alerta sobre a fúria: o maior remédio para a raiva é o tempo. E isso se aplica a todas as emoções intensas. Antes de reagir, espere. Respire. Pergunte a si mesmo: essa emoção está me levando à sabedoria ou ao erro?
Se for ao erro, deixe-a passar. Se for à sabedoria, use-a com inteligência. Uma maneira prática de aplicar esse princípio no dia a dia é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Em vez de reagir imediatamente a uma provocação, um problema ou uma notícia ruim, dê um passo para trás. Observe o que você sente, mas não se deixe dominar por isso. Você não pode impedir que a emoção surja, mas pode decidir se dará ou não poder a ela. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade inabalável. Não significa ser frio ou indiferente, mas sim manter a serenidade diante dos altos e baixos da vida. Quem controla suas emoções controla seu destino. Quem age impulsivamente se torna refém de suas próprias reações. Portanto, sempre que sentir uma emoção intensa, pare e pergunte a si mesmo: isso me levará a uma ação sábia ou a um erro? Se você aprender a fazer essa pausa antes de agir, verá que tudo começa a mudar. Suas decisões se tornarão mais inteligentes, seus relacionamentos mais saudáveis e sua mente mais forte. E, no fim das contas, é isso que diferencia um verdadeiro estoico de alguém que apenas reage à vida sem refletir. Pratique o desapego do ego. O ego é uma armadilha sutil, sempre à espreita, pronta para distorcer nossa visão da realidade. Ele nos faz acreditar que somos mais importantes do que realmente somos, que nossas opiniões são superiores às dos outros e que precisamos constantemente provar nosso valor ao mundo. No entanto, os estoicos ensinam que a verdadeira força vem do desapego desse senso inflado de identidade. Quando nos libertamos do domínio do ego, encontramos clareza, humildade e uma paz interior que não pode ser abalada por críticas ou elogios. Epicteto nos lembra: se alguém te disser que uma certa pessoa falou mal de ti, não te justifiques, mas responde apenas: ela ainda não conhece todos os meus outros defeitos, pois senão teria falado mais ainda. Essa resposta reflete a visão estoica sobre o ego. Em vez de se ofender ou tentar se defender, o sábio reconhece suas imperfeições e não permite que o julgamento alheio afete seu equilíbrio interno. O ego nos aprisiona ao nos tornar dependentes da validação externa. Buscamos reconhecimento, ansiamos por respeito e nos ressentimos quando nos sentimos desvalorizados. Mas um estoico compreende que nada disso importa de verdade. O que os outros pensam está fora de nosso controle. A única coisa que podemos controlar é a nossa própria conduta. Se vivemos de acordo com a virtude, a opinião dos outros se torna irrelevante. Além disso, o ego nos impede de aprender e crescer. Quando estamos cheios de orgulho, acreditamos que já sabemos tudo e não aceitamos críticas ou conselhos. Ficamos cegos para nossas falhas e resistentes à mudança. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, escreveu em suas meditações: se alguém me provar que estou errado, eu mudarei de opinião com alegria, pois busco a verdade e não a minha própria vaidade. Esse é o verdadeiro poder do desapego do ego, a capacidade de aprender, de evoluir, de colocar a verdade acima do orgulho pessoal. Na prática, como podemos cultivar esse desapego? Primeiro, devemos observar nossos próprios pensamentos e reações. Sempre que nos sentirmos ofendidos, injustiçados ou excessivamente preocupados com a opinião dos outros, devemos perguntar a nós mesmos: o que realmente importa aqui? Minha vaidade ou minha integridade? Se a resposta for a vaidade, devemos abandoná-la sem hesitação. Outro exercício poderoso é aceitar a humilhação sem resistência. Isso não significa permitir que os outros nos tratem mal, mas sim não reagir com raiva quando somos criticados ou quando as coisas não saem como queremos. Quando deixamos de nos levar tão a sério, a vida se torna mais leve. Um estoico compreende que o mundo não gira ao seu redor e que não há problema algum em errar, em ser corrigido ou em não receber reconhecimento. O ego também se manifesta no desejo de vencer a qualquer custo, de estar certo em todas as discussões e de demonstrar superioridade. Mas o que ganhamos com isso? Será que realmente precisamos provar algo a alguém? A resposta estoica é clara: não. A verdadeira grandeza está em dominar a si mesmo, não em tentar dominar os outros. Quando praticamos o desapego do ego, nossa mente se torna mais serena. Deixamos de ser controlados pelo medo da humilhação ou pelo desejo de reconhecimento. Agimos com mais sabedoria, pois nossas decisões não são motivadas por orgulho, mas sim pelo que é correto. E, paradoxalmente, é justamente quando deixamos de nos importar com o reconhecimento que nos tornamos mais respeitados. Assim, sempre que sentir seu ego inflamando, lembre-se: o verdadeiro poder não está em ser admirado, mas em ser livre. Livre da necessidade de provar algo, de se defender o tempo todo,
de alimentar uma imagem idealizada de si mesmo. E essa liberdade, quando cultivada, transforma tudo. Você se torna mais forte, mais sábio e mais imperturbável. Afinal, como diz a filosofia estoica, aquele que controla seu ego, controla seu destino. Simplifique sua vida e seus desejos. Vivemos em um mundo de excessos. O tempo todo somos bombardeados com estímulos que nos dizem que precisamos de mais dinheiro, mais status, mais coisas, mais reconhecimento. Mas os estoicos ensinam que a verdadeira paz não está em acumular, e sim em reduzir. Quanto menos precisamos, mais livres nos tornamos. Sêneca dizia: não é pobre aquele que tem pouco, mas sim aquele que deseja mais. Isso significa que a insatisfação não vem da falta de recursos, mas do desejo desenfreado. Quando estamos sempre correndo atrás de algo que ainda não temos, nunca encontramos contentamento. Sempre haverá algo a mais para conquistar, algo que parece estar faltando. Mas e se mudarmos nossa abordagem? E se, ao invés de querer mais, aprendermos a querer menos? Simplificar a vida não significa abrir mão do que é essencial, mas sim eliminar tudo aquilo que nos distrai do que realmente importa. Isso vale para objetos, compromissos e até mesmo pensamentos. Quanto mais bagunça temos ao nosso redor, mais confusa se torna nossa mente. Um estoico busca viver com aquilo que é suficiente, sem se prender a excessos. O mesmo vale para os desejos. O desejo constante por mais nos mantém em um estado de insatisfação perpétua. Queremos um carro melhor, um celular mais novo, uma casa maior. Mas, quando conseguimos, o que acontece? Surge um novo desejo, e voltamos ao ponto de partida. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade não está em conquistar sempre mais, mas em aprender a apreciar o que já temos. Isso não significa que devemos parar de crescer ou de buscar melhorias, mas sim que devemos encontrar contentamento no presente. Se algo vier a mais, ótimo. Se não vier, não faz falta. Esse é o segredo da liberdade interior. Uma forma prática de aplicar esse princípio é fazer uma reflexão diária sobre o que realmente precisamos. Questione-se: isso é essencial? Ou estou apenas sendo levado pelo impulso? Quanto mais clareza tivermos sobre o que é verdadeiramente necessário, menos seremos escravizados por desejos inúteis. Outro exercício estoico é praticar a gratidão pelo que já temos. Marco Aurélio nos lembra: não se preocupe com o que falta. Em vez disso, pergunte-se: e se eu perdesse o que tenho agora? Como eu me sentiria? Quando aprendemos a valorizar o presente, percebemos que já temos mais do que o suficiente. Por fim, simplificar a vida é uma escolha diária. Não se trata apenas de eliminar excessos materiais, mas também de simplificar preocupações, compromissos e até mesmo pensamentos. Uma mente leve é uma mente livre. E quando conseguimos nos libertar do peso do desejo constante, descobrimos algo surpreendente. Já tínhamos tudo o que precisávamos o tempo todo. Lembre-se da impermanência de tudo. Tudo o que existe está em constante mudança. Esta é uma das verdades mais profundas, ao mesmo tempo, mais desconfortáveis da vida. A impermanência é um conceito central no estoicismo e nos ensina a lidar com as transformações inevitáveis que fazem parte da experiência humana. Ao reconhecermos que nada é permanente, podemos aprender a valorizar o que temos no momento presente e a lidar com a perda com serenidade. Marco Aurélio, um dos grandes mestres do estoicismo, costumava refletir sobre o fato de que o que está no mundo é efêmero. Ele compreendia que tudo o que amamos e apreciamos está sujeito ao tempo, à mudança e, eventualmente, à destruição. Essa consciência não deveria nos causar angústia, mas, ao contrário, nos fortalecer. Quando aceitamos que tudo é transitório, passamos a viver de maneira mais plena e verdadeira, sem apego excessivo. A impermanência está em tudo, desde as estações que mudam ao longo do ano até as fases da vida. A infância passa, a juventude também, e, eventualmente, a velhice chega. As pessoas que amamos podem se afastar, por escolha ou por circunstâncias imprevistas, e a saúde que tanto valorizamos pode se deteriorar de maneiras que não controlamos. Mas, ao reconhecer essa transitoriedade, conseguimos viver de forma mais leve, desapegada, sem nos fixarmos em algo como se fosse eterno. Ao longo de nossa jornada, somos chamados a apreciar a beleza da vida, mas também a saber deixá-la ir quando chegar o momento certo. A perda, seja de um ente querido, de um objeto de valor ou até mesmo de um sonho, é inevitável, mas nossa resposta a ela é uma escolha. Se aceitamos a impermanência de tudo, deixamos de sofrer com a ideia de que aquilo que possuímos é nosso para sempre.
Na verdade, ao compreendermos que nada dura eternamente, passamos a dar o devido valor ao momento presente. Se observarmos a natureza, podemos ver esse ciclo de nascimento, crescimento, morte e renovação em todas as formas de vida. As árvores perdem suas folhas no outono para que possam renascer na primavera. Da mesma forma, nossas vidas passam por momentos de alegria e tristeza, ganho e perda. Nada permanece imutável, e, ao reconhecer isso, podemos nos libertar da ansiedade de tentar controlar tudo o tempo todo. Esta reflexão sobre a impermanência também nos ensina a não nos apegarmos aos nossos sucessos e falhas. Nem nossas vitórias são para sempre, nem nossas derrotas são permanentes. Ambas são passageiras. Isso nos dá a chance de viver com mais equilíbrio, sem nos exaltarmos excessivamente nos momentos de êxito, e sem nos desmoronarmos nos momentos de fracasso. Como diz Epicteto, nenhum homem é livre até que ele não se preocupe com o que está além de seu controle. Ao praticarmos a lembrança constante da impermanência, nos tornamos mais aptos a viver o presente com toda a sua intensidade. Isso nos permite dar o nosso melhor, sem medo do que pode vir a acontecer, porque sabemos que tudo mudará com o tempo. A vida não é feita para ser compreendida em um único momento, ela é feita para ser vivida, experimentada e, eventualmente, deixada ir. Ao abraçar a transitoriedade da existência, nos tornamos mais plenos, mais sábios e mais serenos. Transforme dificuldades em aprendizado. A vida, por mais que desejemos o contrário, nunca será isenta de dificuldades. Elas surgem de diversas formas, sejam problemas profissionais, questões pessoais ou desafios internos. O que realmente importa, no entanto, não é o fato de enfrentarmos dificuldades, mas como escolhemos responder a elas. O estoicismo nos ensina que as dificuldades são, na verdade, oportunidades disfarçadas. São oportunidades para o crescimento, para o aprendizado e para o desenvolvimento da nossa virtude. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, afirmava que não é que a vida seja curta, mas que nós a desperdiçamos. Muitas vezes, ao encararmos um obstáculo ou um momento de crise, nossa tendência é reagir com frustração, raiva ou medo. Contudo, se adotarmos uma perspectiva estoica, percebemos que cada dificuldade traz consigo uma lição importante que, se aproveitada, pode nos tornar mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios que ainda virão. É claro que, diante de uma dificuldade, é natural sentir emoções como frustração, insegurança ou até raiva. No entanto, o verdadeiro poder está em como lidamos com essas emoções. Ao invés de sucumbir à negatividade, podemos usar a dificuldade como uma chance para questionar nossa forma de pensar, nossos valores e nossas ações. O que podemos aprender com o que está acontecendo? Como podemos melhorar a partir disso? Essas são perguntas que transformam uma situação difícil em uma oportunidade de evolução. Ao olharmos para trás em nossa vida, percebemos que as maiores lições nem sempre vieram nos momentos de felicidade, mas justamente nas horas de adversidade. Lembra-se de um momento difícil que superou. Talvez tenha sido uma perda dolorosa, um erro grave ou uma falha em algum projeto importante. No entanto, ao refletir sobre isso, você pode perceber que foi nesse momento que você aprendeu algo sobre sua própria resiliência, sobre suas forças e fraquezas, sobre o que realmente é importante para você. As dificuldades nos desafiam a nos conhecer melhor e a questionar o que realmente queremos da vida. Os estoicos acreditam que não devemos lamentar os obstáculos, pois são eles que nos revelam quem realmente somos. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ou seja, não é o fato de enfrentarmos dificuldades que nos define, mas sim a maneira como escolhemos responder a elas. Se enfrentarmos um problema com uma mentalidade de aprendizado, podemos transformá-lo em uma experiência que nos fortalece e nos prepara para o futuro. Ao adotar essa visão, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a ser agentes ativos na nossa própria transformação. As dificuldades deixam de ser algo a ser temido e começam a ser vistas como mestres que, através do sofrimento, nos oferecem o conhecimento necessário para viver uma vida mais plena e mais sábia. Cada dificuldade, por mais desafiadora que seja, traz consigo a semente de um aprendizado profundo. E, ao aproveitá-la, conseguimos não apenas superar o obstáculo, mas também transformar nossa própria vida. Por isso, ao nos depararmos com um momento difícil, devemos perguntar a nós mesmos: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa situação para crescer e me tornar uma versão melhor de mim mesmo?
Essa mudança de perspectiva pode ser a chave para desbloquear o verdadeiro poder que reside em todas as dificuldades que encontramos ao longo da vida. Ao transformarmos cada obstáculo em uma oportunidade de aprendizado, não apenas superamos os desafios, mas nos tornamos mais fortes e mais preparados para as inevitáveis dificuldades que ainda virão. E, dessa forma, nossa vida se torna um caminho constante de evolução, aprendizado e crescimento. Cerque-se de boas influências. A qualidade da nossa vida é, em grande parte, determinada pelas influências que permitimos entrar nela. As pessoas com as quais convivemos, os ambientes que frequentamos e até os conteúdos que consumimos moldam nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Como seres humanos, somos naturalmente influenciados pelos outros, seja de forma consciente ou inconsciente. Isso é uma realidade que os estoicos reconheciam, e por isso, enfatizavam a importância de escolher sabiamente as influências em nossas vidas. Epicteto, um dos mais conhecidos filósofos estoicos, dizia que os homens são influenciados pelos amigos, como as abelhas pelos outros membros da colmeia. Ele nos lembra que, assim como uma abelha adquire a natureza da colmeia a qual pertence, nós também somos moldados pelas pessoas com quem nos relacionamos. Se nos cercarmos de pessoas que nos inspiram a ser melhores, a buscar o conhecimento e a viver com virtude, nossa própria natureza será refinada. Por outro lado, se formos rodeados por influências negativas, que nos puxam para o superficial, o egoísta ou o destrutivo, nossa mente e comportamento tenderão a refletir essas influências. As influências podem vir de várias formas. Uma delas é a influência direta de nossos amigos, familiares e colegas. As pessoas com as quais compartilhamos nosso tempo diário têm um impacto significativo em como vemos o mundo e como reagimos a ele. Se estamos rodeados de pessoas que cultivam o pessimismo, a inveja e o ressentimento, é muito mais difícil manter uma atitude positiva e equilibrada. Contudo, se escolhemos nos associar àqueles que nos desafiam a sermos melhores, que praticam o autoconhecimento, a empatia e o altruísmo, somos mais propensos a incorporar esses mesmos valores em nossas vidas. Além das pessoas, as influências também podem vir do ambiente ao nosso redor. O lugar onde vivemos, o trabalho que realizamos, os espaços que frequentamos, tudo isso exerce uma influência direta em nossa mente. Se passamos o tempo em ambientes caóticos, tóxicos ou desorganizados, nossa mente tende a se tornar mais turbulenta e confusa. Em contrapartida, se buscamos ambientes tranquilos, organizados e enriquecedores, nossa mente encontra espaço para crescer, aprender e refletir. O estoicismo nos convida a criar um ambiente propício ao nosso bem-estar, que seja um reflexo dos nossos valores mais elevados. E, por último, a influência das informações que consumimos tem um papel fundamental na formação do nosso caráter e mentalidade. Nos dias de hoje, somos bombardeados com uma quantidade imensa de informações todos os dias, e muitas delas são inúteis ou prejudiciais. Notícias sensacionalistas, redes sociais cheias de superficialidade e comparações constantes podem nos afastar da verdadeira sabedoria. O estoicismo sugere que devemos filtrar as informações que consumimos e focar em fontes que realmente contribuem para o nosso crescimento. Livros, cursos, podcasts e conteúdos que desafiem nossa mente e nos aproximem da virtude são as influências que devemos buscar. Ao nos cercarmos de boas influências, começamos a moldar nossa própria mente e comportamento de maneira mais consciente. A prática da atenção plena e da autoobservação nos ajuda a identificar as influências que nos são benéficas e aquelas que nos afastam do nosso verdadeiro propósito. Esse processo é contínuo, pois o ser humano é naturalmente social, portanto, sempre será afetado pelos outros. No entanto, ao escolhermos conscientemente as influências que permitimos em nossas vidas, podemos cultivar um estado mental mais saudável, equilibrado e focado em nossos objetivos mais elevados. A sabedoria estoica nos ensina que a nossa vida é um reflexo das escolhas que fazemos, e isso inclui as influências que permitimos em nosso círculo. Se desejamos viver uma vida de paz interior, virtude e sabedoria, precisamos nos cercar de pessoas, ambientes e conteúdos que promovam essas qualidades. E, assim, à medida que as boas influências entram em nossa vida, elas começam a moldar nossa mente e coração, ajudando-nos a alcançar o estado de harmonia que tanto almejamos. Haja agora, não espere o momento perfeito. No coração do estoicismo, há uma lição poderosa e muitas vezes ignorada por aqueles que buscam um modo de viver mais virtuoso. O momento perfeito nunca chega. A perfeição é uma ilusão, um ideal que, embora atraente,
nunca se concretiza na realidade. Às vezes, esperamos pelo momento certo para começar a mudar nossa vida, como se algum tipo de alavanca mágica estivesse prestes a se mover e nos permitir agir sem obstáculos. Mas, a verdade que os estoicos nos ensinam é clara: a única coisa que realmente importa é o momento presente, e é nele que devemos agir. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, frequentemente nos lembra que não é o que fazemos, mas o que adiamos que nos prejudica. A procrastinação é inimiga do progresso. Quando esperamos pelo momento perfeito, estamos, na realidade, adiando a oportunidade de fazer algo significativo e construtivo. Essa espera, muitas vezes, nos deixa paralisados, presos em um ciclo de inação e frustração. Queremos que as condições externas se alinhem de maneira ideal, mas esse alinhamento é um mito. As circunstâncias nunca serão perfeitamente favoráveis. Sempre haverá desafios, incertezas e dificuldades no caminho. Agir no presente, independentemente das condições, é um dos maiores ensinamentos do estoicismo. Não importa o quão grande seja o obstáculo ou o quão distante pareça o objetivo. O primeiro passo deve ser dado agora, no presente, porque o presente é a única coisa que realmente temos controle. Não espere por uma condição ideal para começar, inicie com o que você tem, nos ensina Marco Aurélio, imperador e filósofo. Ele nos exorta a agirmos de acordo com a razão, não permitindo que nossas emoções e inseguranças nos prendam à inação. A razão pela qual muitos de nós adiamos os nossos objetivos é que estamos em busca da perfeição. Queremos a certeza de que seremos bem-sucedidos, queremos uma estratégia sem falhas e uma execução impecável. No entanto, isso é um engano. Na vida real, cada ação que tomamos é um experimento, um passo em direção ao aprendizado e ao crescimento, não um movimento em direção à perfeição. O próprio ato de agir, de iniciar, já nos coloca no caminho do progresso. A inação, por outro lado, nos deixa estagnados, incapazes de aprender ou crescer. O estoicismo nos ensina a abraçar a imperfeição e a incerteza. Ao aceitar que não podemos controlar todas as variáveis ao nosso redor, mas que podemos controlar nossas respostas, somos libertados do peso da espera pela condição ideal. Agir no presente significa agir com coragem e determinação, mesmo que o caminho à frente seja desconhecido. Significa tomar decisões e aprender com elas, sem nos apegar ao medo do fracasso ou à obsessão por resultados perfeitos. A vida é feita de escolhas contínuas. Cada momento é uma oportunidade de agir, de tomar o primeiro passo, de corrigir o rumo. Como diz Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. A chave não está em esperar o momento certo, mas em agir com a sabedoria que temos agora, usando as circunstâncias presentes a nosso favor. O momento perfeito é uma ilusão que só nos impede de fazer o que realmente importa. Se você quer transformar sua vida, comece agora. Se você tem um sonho ou um objetivo, não espere mais. O momento perfeito não existe. Ele é criado pela sua ação no agora. Haja com coragem, mesmo que o caminho não seja claro, e aprenda com cada passo que der. O estoicismo nos ensina que a verdadeira perfeição está em viver de acordo com nossos princípios, em fazer o melhor que podemos com o que temos, e em abraçar cada momento com a decisão de seguir em frente. Portanto, ao invés de esperar por uma mudança externa ou uma situação ideal, entenda que a mudança começa dentro de você, no momento presente. Haja agora, e veja como tudo começa a mudar. Agora que exploramos profundamente esses princípios estoicos, é impossível não perceber que a verdadeira transformação da nossa vida começa com a nossa mente. O estoicismo não é apenas uma filosofia, mas um convite a viver de forma mais consciente, equilibrada e intencional. Ele nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Esse poder interior, essa capacidade de escolha e de ação, é o que define o rumo da nossa vida. A mudança que buscamos não está em eventos ou circunstâncias externas, mas em como escolhemos viver, pensar e agir diante deles. Se conseguirmos, dia após dia, aceitar o que não podemos controlar, praticar a disciplina necessária para focar no que realmente importa, e cultivar a paciência e o autocontrole, começaremos a ver como pequenas atitudes podem, ao longo do tempo, transformar tudo ao nosso redor. Não é preciso esperar pela perfeição ou por condições ideais. O momento certo para mudar é agora, com o que temos, onde estamos. Cada pequena ação que tomamos, cada pensamento que ajustamos, é um passo mais perto de viver uma vida de paz interior,
propósito e harmonia com a natureza da nossa existência. O estoicismo nos ensina que a vida é feita de momentos, e a qualidade desses momentos depende da nossa capacidade de estar presentes, de nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas e de aprender com cada experiência, boa ou ruim. Ao praticarmos esses princípios, nos tornamos mais fortes, mais resilientes e mais preparados para enfrentar as adversidades com a confiança de que podemos transformá-las em oportunidades de crescimento. Se você chegou até aqui, sabe que os ensinamentos estoicos têm o poder de realmente transformar a forma como vemos o mundo e como nos vemos nele. Se você sentiu que este vídeo trouxe novas perspectivas e insights, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para continuar recebendo conteúdo valioso sobre como viver com mais foco, calma e sabedoria. E, claro, compartilhe esse vídeo com aqueles que também buscam uma maneira mais consciente de viver. Lembre-se, a mudança verdadeira começa com o simples ato de decidir fazer diferente. Não espere pela hora certa ou pela condição perfeita, o momento de agir é sempre agora. Cada passo que damos em direção a uma vida mais equilibrada é um passo em direção ao melhor de nós mesmos. Esteja disposto a aprender, a evoluir e a aplicar os ensinamentos do estoicismo no seu cotidiano. E, ao fazer isso, você descobrirá que não só transforma sua própria vida, mas também influencia positivamente as pessoas ao seu redor. Continue firme no caminho da sabedoria, da autossuperação e da tranquilidade. Seja inabalável diante dos desafios e permaneça focado no que realmente importa. A jornada está apenas começando, e o futuro é moldado pelas escolhas que você faz hoje. Até o próximo vídeo, e que sua vida seja marcada pela paz, pela sabedoria e pela coragem de viver com integridade.